Olá meninas, tudo bom? Hoje é 13 de março, sexta-feira de 2026. Hoje nós estamos no nosso 17º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Encham os vasos. O tema vai estar em João, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Vamos ler o texto? E aí a gente dá continuidade aqui. Ontem nós falamos sobre trazer os vasos vazios, apresentar, para que Deus faça a multiplicação. E hoje nós vamos ver mais uma vez isso, da gente apresentar os vasos ao Senhor. Então vamos ler. Em João, fala da bodas de Caná da Galileia. Começando, versículo 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele lhe disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação. Cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei-as de água, as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhe determinou que tira agora e leva ao mestre-sala, e eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam, chamou o noivo. Ele disse, o mestre-sala disse para o noivo, né? Todos costumam primeiro dar o vinho bom, depois que já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. E com este milagre, né, Jesus deu início ao seu ministério ali, o seu milagre, e manifestou a glória do Senhor, e os discípulos creram nele. Nós vamos falar aqui dessas 6 talhas de águas. Essas 6 talhas, elas eram jarros de pedra. Eles eram chamados vasos da purificação. Esses vasos de pedra, eles simbolizam também as tábuas da aliança. As tábuas da aliança eram onde foi escritos os 10 mandamentos, foi escrito em pedra. Então nós falamos do vaso de barro e agora eu estou falando do vaso de pedra. Os vasos, eles têm um grande significado e eles eram utensílios importantíssimos no Antigo Testamento, né, na palavra, porque os vasos, eles eram para guardar recipientes, eram recipientes que guardavam coisas preciosas. Você poderia guardar óleo, água, pergaminhos. Pergaminhos eram guardados nos vasos de barro. Como diz a palavra, que nós somos vasos de barro que temos tesouros. Como vaso de barro temos tesouros, né? Carregamos tesouros do Senhor. Então nós somos vasos de barro que carregamos o Espírito do Senhor, que é um tesouro, que é uma preciosidade. Vamos aqui, irmãs. Esses vasos, então, eles eram usados para purificação. Porque quando a gente lê isso, não sei se vocês já pensaram, mas vocês pensam, são vasos enormes. A medida deles, eles cabiam de 80 a 120 litros de água. Quando eu li essa história, eu pensava, o que esses vasos enormes já estavam ali, já estavam fazendo ali, né? Já estavam ali pronto para o milagre. Porque esses vasos, eles eram usados no ritual de purificação. Os judeus, eles têm muitos rituais de purificação. E um deles é lavar as mãos e os pés. Principalmente naquela época, né? Quando as visitas chegavam, né? Tinha que lavar os pés. Então, esses vasos de água, esses vasos já estavam ali preparados para lavar os pés e as mãos dos convidados. Então, são talhas de pedras usada na purificação. Os judeus têm também o ritual da purificação, o batismo. O batismo é um ritual de purificação. Mikavê, não sei se fala bem assim, mas como se fosse, quando você está em Israel visitando, você vê muitas ruínas, e dentro dessas ruínas, dentro da sinagoga, numas ruínas, às vezes tem uma piscina, umas piscinas pequenas, que é com uma escadinha, né? E a mulher, é um ritual de purificação que faz todo mês após a menstruação. A mulher vai descendo ali com aquela piscina cheia, né? Ela vai descendo na escada, nua, até o pescoço,
para ela receber como se fosse um batismo mensal, para ela ter uma purificação. Então, eu estou falando essas coisas aqui para você entender que hoje nós vamos falar de encher os vasos, mas encher de quê? De água. Como Jesus disse aqui, estavam ali 6 talhas de pedras e Jesus disse, enchei as talhas de água. E eles a encheram totalmente. Então, hoje, nós estamos falando de encher os nossos vasos de água, da palavra. Água é a palavra. Água é a palavra de Deus, como eu disse, por isso que esses vasos, esses jarros de pedra, eles remetem a tábuas que foram escritas os 10 mandamentos. Traga os seus vasos. Traga os vasos para ser cheios da palavra. E o vaso e a mulher estão sempre juntos, né, irmã? O vaso era o utensílio, acho que era o utensílio primordial na vida da mulher no Antigo Testamento. E esse vaso que a gente vai encher, como a gente viu ali, a mulher sobre o azeite, a multiplicação do azeite, ela começa a encher os vasos a partir do vaso principal, a partir do que ela já tinha. Então, nós vamos começar a encher a nossa vida, seja do óleo, seja da água, que é a palavra, a partir do nosso vaso principal. Nosso vaso principal é o nosso espírito, é o nosso ventre, é como a gente desenhou ali naquela imagem, a imagem da caminhada de oração, aquela mulher com esse ventre representando o seu vaso. Então, é a partir do que nós temos. O trabalho de apresentar o vaso, encher os vasos, é nosso. O milagre é do Senhor, essa é a parte dele. E ele vai fazer o milagre a partir do que você apresenta para ele. Eles encheram 6 talhas. Se tivesse mais, talvez Jesus teria feito mais. Se tivesse menos, Jesus teria feito menos. A mesma coisa a mulher do azeite. Quando ela falou, traga mais vaso, o filho falou, já acabou, mãe, não tem mais. O azeite cessou. Então, nós também vamos determinar até onde nós queremos ser cheios. Até onde nós estamos dispostos a encher da palavra. Então, entendam isso. Tragam os vasos para ser cheios da palavra. A palavra é água. Água e palavra é a mesma coisa. Né? Jesus disse, eu sou a água da vida. Jesus é a palavra também, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela é a água que amolece o vaso. Ela é a água que transforma. A palavra é a água que amolece o vaso para ser transformado pelo oleiro. Nós precisamos apresentar essa água ao oleiro, porque um vaso que está rachado, que precisa ser transformado, precisa ser molhado pela palavra. Você quer ser transformada, quer se transformar num vaso novo? Faz de mim um vaso novo, né, Senhor? Apresente palavra. Encha o seu vaso de palavra, porque Deus vai fazer através da palavra que já está dentro de você. Eu tenho aprendido, irmãs, que cada processo que eu passei, cada grande milagre, cada transformação, cada crescimento, tudo está ligado à palavra. Somente depois do processo de eu aprender, de eu absorver, de eu entender, e eu entender qual palavra, através de que ali Deus estava me ensinando, é que eu recebi as vitórias. Às vezes nós estamos passando num processo, nós precisamos entender o que o Senhor quer tratar aqui comigo. Ele está tratando orgulho. Agora, o que a palavra fala de orgulho? O que a palavra me ajuda aqui a lidar com orgulho? Então, enquanto a gente não entende a palavra, nós não podemos receber esse milagre dessa transformação. Então, encher-nos da palavra é a nossa parte. É nossa parte. A transformação do milagre, através da palavra que está dentro de nós, é a parte do Senhor. E nesse texto, Jesus chamou ali, encheu de água e ele transformou em vinho. Em vinho. Deus quer encher a nossa vida e fazer milagre e transformar em vinho. Vinho, irmãs, também representa alegria,
o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Representa prosperidade. Naquela época, uma pessoa que tinha vinhos e vinhos bons e vinha, né, para fazer os vinhos, era uma pessoa próspera. Então, se você quer viver alegria, renovo, prosperidade, ter uma vida que vai cheia de renovo, porque a alegria traz isso, né? Alegria todos os dias, ânimo, vigor. O vinho representa cura também, porque é o sangue de Jesus e ele representa a cura. Você vê ali no Bom Samaritano, quando está passando ali o Bom Samaritano, que ele encontra o enfermo ali, o doente, o que foi espancado, ele usa vinho nas feridas daquela pessoa. Então, o vinho representa cura também. Mas para que vivamos isso, precisamos nos encher da palavra. E nós precisamos, através da palavra, lavar e nos limpar todos os dias. Como aqui está dizendo que essas talhas de barro ou de pedra cheio de água, elas eram usadas para purificação. Lá em Israel, não sei se é todos os restaurantes, o restaurante do hotel, por exemplo, antes de entrar no restaurante, tem uma piazinha com a sua jarra para lavar as mãos. Não é nem na pia de torneira. Eles ainda têm esse costume da jarra. E nas casas dos judeus também tem, principalmente os judeus ortodoxos, né, tem aquela bacia, a jarrinha do lado, porque é um ritual de lavar. E nós precisamos lavar as nossas mãos. Lavar as nossas mãos, lavar os nossos pés, lavar os nossos olhos, nos purificar todos os dias. Todos os dias, irmãs, nós precisamos nos purificar. Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 21, fala assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, eu não vou dizer quais erros, mas a gente sabe pecado e os erros anteriores que estavam falando aqui no texto. Se você se purificar desses erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para a boa obra. Olha que tremendo. Então, o trabalho de nos purificar, Deus ele nos purifica através da sua palavra, mas o trabalho de encher-nos da palavra e apresentar esse vaso cheio de água e dizer: Pai, aqui estou, aqui está a tua palavra, aqui está o que eu tenho, esse trabalho é nosso. E se assim fizermos, nos purificando, vamos nos tornar vasos de honra preparados para boa obra. Ontem eu disse, né, sobre que às vezes nós queremos ser usados e depois nos desgastamos, porque ainda às vezes não estamos preparados. Ou estamos preparados nesse tempo, mas a gente gasta todo o nosso óleo, gasta, né, com o outro, sem a gente olhar para a gente, sem a gente se cuidar, sem a gente repor esse óleo, repor essa água. A gente vai indo achando que aquilo que não acaba, né? Em Deus nós temos fonte inesgotável, mas como vaso, nós temos que estar sempre nos enchendo. Então, a gente tem que estar preparado para toda e boa obra. Quando nós estivermos cheio da palavra, nós vamos estar preparados para que Deus faça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse é o plano do Senhor, transformar água em vinho. Além de se usar toda essa palavra para te estabelecer, para te curar, para te estabelecer como filho, como filha amada, para você ser usado, ele quer encher você de vinho. Vamos falar aqui uma coisa que, assim como o óleo, ontem eu disse, né, que assim como o óleo, a sua unção, os seus dons, seus talentos, em primeiro lugar para você, a água é a mesma coisa. Em primeiro lugar, a água é para saciar sua alma e o seu espírito. E a gente tem que romper com esse ensinamento, né? Como eu disse, com essa mentira que nos força a achar que tudo que a gente conquista em Deus, em primeiro lugar, é para o outro. E com isso a gente, às vezes, desonra
os nossos dons, o nosso talento, a nossa vida, porque nós não usamos para nós em primeiro lugar. Olha esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 6, fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Olha isso, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Nós, irmãs, muitas vezes, nós temos vivido uma vida que a gente busca o Senhor só para tanta coisa que a gente quer, solução de problema, realização de sonho, e vai, e é uma coisa insaciável, né? Você acaba uma coisa que é outra, mas a gente não tem parado para desfrutar do fruto, desfrutar da unção que Ele te deu, do azeite que Ele te deu, da água que Ele te encheu, do vinho que Ele te deu. Às vezes a gente ora, pede que é uma casa nova e Deus dá a casa nova e a gente não para nessa casa para desfrutar. Às vezes você nunca ficou na sua casa numa forma de desfrute a ponto de você observar um raio de sol que entra por aquela janela. E aí talvez tenha um dia que de repente você dá atenção a isso e você fala: nossa, eu nunca tinha observado esse raio de sol que entrou por essa janela. Deus está nos chamando a estar presente para você trazer vasos, para você encher vasos. Você tem que estar presente. Como a mulher lá, como a viúva lá do azeite, tem que estar presente, tem que fechar a porta, tem que estar com os seus. É isso que Deus está nos chamando. Encha os vasos. Sabe, essa família aqui estava preparada. Essa família do casamento estava preparada. Estava lá 6 talhas enormes lá. Você tem que dar, você tem que apresentar aqui tenho algo, Pai. Eu tenho algo aqui. É o que eu tenho. Tem que apresentar o seu vaso para Deus fazer o milagre da transformação. Quantas mães que oraram, querem filhos, né? E chora, e quer, e Deus dá. E aí, até chegar o bebê, aquela preparação, glória a Deus por isso, a gente tem que se preparar, a gente tem que se alegrar. É aquela preparação, é chá de bebê, é fotos, é mêsversário. E aí o bebê chega e daqui a pouco é reclamação, é desgaste, é cansaço. E daqui a pouco a mãe, antes dos 2 aninhos, já não vê a hora de botar esse menino na escola. A gente não tem desfrutado dos frutos. Nós vamos falar muito ainda de degustar, desfrutar, porque esse é o objetivo dessa caminhada. Qual que é o objetivo? Ser livre, ser liberto para degustar, desfrutar do caminho que Deus está nos levando, da nossa vida, daquilo que a gente tem. Então, a própria água aqui é para você, em primeiro lugar. Então, vamos ler João, capítulo 4, para a gente entender sobre isso. Vamos ler a história da mulher samaritana. Capítulo 4, versículo 7 de João. Jesus passou por Samaria, parou ali perto do poço e disse: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Versículo 7. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus: se conhecera os dons de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tem como tirar água desse poço, é fundo. Onde, pois, tem água viva? E tu, porventura, é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água aqui do poço terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precisa vir aqui buscar. Nós já conhecemos essa história, né? Sabemos que essa mulher ia ao poço ali todos os dias, porque esse é o trabalho da mulher no Antigo Testamento. Até hoje é o nosso trabalho, né, irmãs? Prover comida, alimento, cuidar da nossa casa. Mas esse é o trabalho da mulher, ir lá buscar água no poço, era um trabalho duro, né? E ela tem essa surpresa. Jesus quer nos surpreender num dia comum,
num dia comum que você está ali nas suas atividades, na sua labuta, Deus quer te surpreender. E Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer fazer esse milagre da transformação. E ele entra nesse contato com essa mulher. A gente sabe que Deus curou muito mais do que só ativar ela no espírito. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas ele cura ela na vida sentimental, em relação ao marido. Vamos deixar isso para um outro devocional. Ele cura ela na parte espiritual, ele ativa ela, ele liberta ela, limpa ela do pecado, mas ele também traz um renovo espiritual para ela, da visão que ela tinha ali, da visão que ela tinha sobre onde adorar. E também uma coisa aqui que Deus traz renovo, que ela fala assim: tu és maior que meu pai Jacó, nosso pai Jacó. Então ele restaura, ele traz um avivamento na religiosidade, que ela estava presa ali ainda ao pai Jacó, né, as coisas ali do Antigo Testamento que ela aprendeu. E tanto é que ela fala: aonde então que a gente deve adorar? Depois que ela passa dessa conversa, ela fala: deixa eu aprender um pouco mais aqui com esse mestre, né? E ela crê e ela se torna a primeira mulher evangelista aqui, que eu não vou entrar nesse assunto, mas essa água, o que nós queremos tirar hoje aqui, essa água, aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede. E ela disse: dá-me dessa água, e você vai ser uma fonte a jorrar. Aquele que bebe da água do Senhor terá nele uma fonte a jorrar. Esse vaso, irmã, cheio de água, o vaso, ele está sempre jorrando água viva. Ele está sempre jorrando, mas nós precisamos nos expor a essa palavra. Exponha essa palavra. Por isso que a gente fala o tempo todo de ler a palavra, de aprender com a palavra, de se expor à palavra. Leia, sabe? Não tem necessidade de ser religioso a ponto de que eu tenho que ler a Bíblia todo ano. É se você conseguir, glória a Deus. Mas degusta. Porque às vezes a gente também está lendo, mas não está parando, não está degustando, não está aprendendo, não está entendendo. O importante é você estar se expondo à palavra todos os dias. Separe o seu tempo, eu não sei qual é o seu tempo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite também, não temos que ser religioso, que tem que ser de manhã. O ideal é bom, né? Você sair com a mente fresca, cheia da palavra, mas se não pode também, eu por muitos anos fiz meus devocionais à noite, porque eu trabalhava muito cedo, eu não conseguia fazer de manhã, né? Há muitos anos atrás. Mas você vai se adaptando, o importante é você expor-se à palavra todos os dias, porque é ela que vai trazer os milagres, ela que vai trazer a cura, a libertação, tudo que você precisa está na palavra. A palavra, ela é uma fonte inesgotável, como diz a palavra aqui, né? E ela se renova a cada dia. Vocês que fazem a caminhada de oração, já nós estamos na 13ª. Às vezes vai ter temas que parece até que eu já falei, mas eles se renovam, não é verdade? Tem meninas da caminhada de oração que escutam as caminhadas antigas até hoje e elas falam: parece que foi feita para hoje, palavra que foi liberada 9 anos atrás. Às vezes tem pregadores que vão na nossa igreja, prega a mesma palavra que o nosso pastor pregou e traz um renovo, porque a palavra de Deus, essa é o mistério da palavra de Deus, é uma fonte inesgotável. Esse livro não é um livro qualquer, não é um livro que você leu e acabou, é uma fonte inesgotável. Todos os dias Deus tem coisa para nos mostrar, porque Ele vai te revelando na medida do seu crescimento, na medida da sua estatura. Ele não te dá uma revelação sem você estar preparada. Não tem como. Então, essa é a palavra do dia. Encha os seus vasos de água. Encha da palavra. Então, encher da palavra é a nossa parte. O milagre vem do Senhor. E uma coisa aqui, usa dessa fonte que jorra de dentro de você para o seu dia. Todos os dias aplica a palavra. Se limpa, né? A água é para se limpar, para nos limpar. Você vai usar essa água para várias coisas. Você vai usar essa água para se limpar, você vai usar essa água para você beber, você vai usar essa água para você regar suas sementes. As sementes que você plantou, você está regando com a água, está regando com a palavra. Você vai usar essa água para abençoar outros. Os vasos também, irmãs, eles eram achados para guardar, né, como eu disse,
tesouros escondidos em vasos de barro. Então, eu até vou tentar deixar aqui, eu acho que é uma foto, não sei se eu tenho vídeo ou foto, mas quando eu fui em Israel, que nas montanhas, umas cavernas nas montanhas, onde foi encontrado vasos de barro com pergaminhos, isso é história, isso é arqueologia, não é algo que eu estou falando só, mas eu vou tentar deixar aqui como que preservou tantos anos aqueles pergaminhos, né? Diz que tem pergaminhos ali de Isaías, que tudo confirmou a palavra, confirmou os textos, a veracidade da palavra escrita, né? Então entenda isso, você é um vaso, precisa ser cheio, Deus quer te encher. E hoje nós estamos falando de água. Ele quer encher você da água da vida, Ele quer encher você de palavra. Mas essa atitude é sua e Ele quer transformar o que você já tem nesse vinho novo, renovo. Tá bom? Irmãs, essa é a palavra que eu tenho, que nós sejamos livres, libertas, para você viver grandes vitórias da parte do Senhor. Essa é a palavra do dia, medita, queira ser cheia, queira ser limpa. A libertação em nós começa conosco mesmo. Se você se expor à palavra, o Senhor te limpa. É lógico que nós temos aí pastores, pessoas que têm seus ministérios que podem nos ajudar, né? Deus traz pessoas para nos ajudar, mas em primeiro lugar, você tem que estar cheia da palavra, até para entender o que o outro está te conduzindo, até para ter discernimento. Você precisa de palavra, e nesses dias, então, a gente precisa de palavra, discernimento. O que está me ensinando? Que caminho estão me levando? Né? Eu quero ler algo aqui, antes de terminar, que eu estava lembrando ontem, a importância de estudar a palavra. Eu não sou uma pessoa que... Eu gosto muito de estudar, mas eu não me aderi ainda a essa coisa de ficar fazendo muito curso de internet, compra curso disso, curso daquilo, não é muito a minha área, não. Mas eu resolvi, como eu tenho muita vontade de estudar algo mais do judaísmo, que eu gosto muito, eu pintou um curso e eu quis fazer. Esse curso era sobre entender, sobre estudar a palavra, o Antigo Testamento e tudo. E umas coisinhas que eles falaram que eu anotei que eu achei legal. Que Deus deu a lei nas tábuas de pedra, que é a Torá, né? E aqui, que aí faz aquela conexão com os vasos, né? Eles não falaram isso, eu que estou fazendo essa conexão. Mas olha só, o estudo no judaísmo é de extrema necessidade. Extrema necessidade para o fundamento. A base do judaísmo, irmãs, por isso que eu costumo brincar que eu tenho alma judia. Eu costumo brincar porque cada vez que eu vou conhecendo, eu vou vendo coisas dentro de mim que eu falo, gente, isso aqui é o que eu amo. Eu até falei no dia do curso, eu falei com o rabino, né? Eu falei, olha, é uma das coisas que eu amo. Então, o estudo é de extrema necessidade. E nós precisamos disso, irmãs. Estudar a palavra. Da palavra a gente buscar outros estudos. Em primeiro lugar, a palavra. Dali você pode estudar outras coisas. Dali você vai ler, estudar para ter complemento. Então, eu achei legal isso, que eles colocaram isso bem claro. O estudo é de extrema importância. Estudar e ensinar faz parte da cultura judaica. Estudar e usar o nosso cérebro é parte essencial da cultura judaica. Outra coisa aqui. Por que os judeus estudam tanto? Porque eles eles entendem que eles são criados para inspirar os outros. E quando você estuda, você deseja ser exemplo e você inspira o outro. Olha que interessante, né? E isso é uma verdade. Quando a gente estuda, quando você estuda, absorve, pratica e quer mudar, automaticamente você é um exemplo. E a própria palavra disse isso do povo judeu. As nações, você será um exemplo para as nações. E assim é com o cristianismo também. Nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz e mostrar que é o caminho. E não é no nosso falar. Não é só no nosso falar.
Não é só, não. O primordial é no nosso sentar, no nosso levantar, no nosso caráter. E pra gente, até pra gente evangelizar, nós temos que ter conhecimento da palavra. Não é só, você tem que aceitar Jesus e frequentar uma igreja. Aceita Jesus aqui comigo, faz essa oração e vai lá visitar a minha igreja. Não é só isso, irmãs. Nós estamos vendo a profundidade das coisas espirituais. Então, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que levar. Como é que a gente vai levar o outro à libertação se nós não conhecemos a palavra, se nós não aplicamos ela em nós? Então, essa algumas frasezinhas que eu escrevi em relação ao estudo, que eu acho muito interessante. Agora, olha essa parte que é a primordial que eu queria contar para vocês. Estudar a palavra é um serviço divino. Estudar e orar. Quando você estuda a palavra de Deus, você se conecta com a vontade de Deus. Olha isso. E você está sempre ligada a ela, mesmo depois que você nem está pensando na palavra. Então, você leu a palavra agora, se conectou com Deus, porque faz parte do processo, é automático, está ligado. Você saiu dali, você foi trabalhar, você já não está nem pensando ali, né, na palavra, mas você está ligado. Você está ligado com a vontade de Deus. Você está treinando a sua mente, o seu espírito, o seu corpo. Qual é a vontade de Deus? E o que a palavra de Deus diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você saiba, experimente qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Isso aqui, essa frase que eu estou falando aqui, estudar é um serviço divino. Temos que pegar gosto por ler a palavra, por saber, por estudar, por entender, por conhecer. E não só a palavra, tudo que a palavra vai nos guiando. A palavra te ensina a ser mãe, ser esposa, ser tudo que você precisa, irmã. Tudo que você precisa. Prosperar, lidar com finanças, para limpar esse vaso, tudo é a palavra. Então, essa palavra, esse texto que eu li aqui, faz parte desse estudo que eu fiz, que eu aprendi essa parte aqui, que estudar é um serviço divino. E mesmo que você saiu dali, você nem está ali pensando na palavra, você já está conectado com a vontade de Deus. E eu achei isso muito bacana. E eu queria deixar isso para nós nesse dia. Outra coisa também, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ligamos a vontade divina com o objeto que estamos estudando. Estamos elevando o mundo espiritualmente. Quanto mais você exercer sua inteligência espiritual, quanto mais você aprender, a sua luz, ela radia para o mundo. Nós queremos ver um mundo com menos trevas, queremos aniquilar as trevas. Estude, deixe a luz de Cristo brilhar através da palavra de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Eu vou deixar uma canção, né, que eu acho que tem tudo a ver. É a canção dessa mulher samaritana, Dá-me de beber, que vocês possam receber da parte do Senhor essa porção. Traga os seus vasos, encham da palavra, que você vai experimentar milagre. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.